Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 68ª aula da nossa escola bíblica. E temos estudado bastante, muitas coisas são novidades, temos aí muito ensinamento para a nossa vida, né? Então, que Deus abençoe você, que você esteja gostando, você esteja compartilhando, curtindo, que você possa comentar para que nós possamos te ajudar, tá bom? Qualquer coisa é só entrar, falar conosco e nós estaremos clareando para você. Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós estamos são 68 aulas, são 17 semanas, 1 ano e 5 meses, né? Olha que bênção, né? Glória a Deus por isso. E a aula passada, nós falamos ali sobre o concílio, Paulo explicando sobre a circuncisão, que eles achavam que a circuncisão ainda tinha que ser feita depois da nova aliança. E nós vamos agora falar sobre a decisão do concílio, né, enviada a Antioquia. Então, abra sua Bíblia aí, tenha sempre um caderno, algo para você anotar, né, algumas partes interessantes que chame mais sua atenção. Então, Atos 15, versículo 22 e 23. E a palavra de Deus diz assim: Então, pareceu bem aos olhos aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles e enviados, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Eles enviam para Antioquia uma comissão. Paulo, Barnabé, Judas, Silas, enviando a decisão tomada pelo concílio. As discordâncias foram resolvidas. Então são enviados as principais regiões onde haviam grupos de convertidos. Então eles iam ali clareando a ideia agora com Jesus, a nova aliança, aquilo que necessário que não seria mais pelas leis, algumas coisas prevaleciam, outras não. Então eles falaram muito sobre leis alimentares, né? Leis ali onde proibiam comer algumas coisas, então não podiam se assentar os judeus com os gentios. Então agora eles estão clareando tudo ali, para que eles possam ali ter uma convivência e o evangelho ser pregado para eles. Verso 24 a 25, visto sabermos que alguns que saíram de entre vós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, tornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Na carta já é condenado falarem da circuncisão sem autorização. Então, lideranças, alguns judeus, na verdade, estavam arrumando confusão, né? Então, o principal assunto aqui, o foco deles era a circuncisão, né? Então, eles vinham do Antigo Testamento, que todos deveriam ser circuncidados para que fisicamente pudessem mostrar que eram convertidos, né? Que tinham ali, que eram judeus, que eram ali, que serviam a Deus. Então, desde o Antigo Testamento. Mas agora, com Jesus, não é necessário mais. Então, eles só poderiam falar com autorização da própria liderança. Então, verso 26 e 27, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Então, na carta, considera a autoridade a Paulo e Barnabé de levar a fazer a decisão. A igreja já estava muito organizada. Preste atenção que em todo tempo,
depois de Jesus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós já temos igrejas organizadas para que a comunhão dos santos, edificação deles, ali uma organização administrativa, mas espiritual também. A necessidade da igreja. Verso 28 e 29, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sufocadas a ídolos, bem como de sangue, da carne de animais sufocados, relações sexuais ilícitas, dessas coisas farei bem, se vos guardardes. Saúde. Então eles colocam que foram orientados pelo Espírito Santo, algo de Deus para ser cumprido. 4 coisas descritas, e fecham aqui a carta. Sai daqui de Jerusalém e eles vão para Antioquia. A decisão do concílio agora é enviada a Antioquia. Então, versículo 30 a 31, os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo resumido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, de sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Epístola é a carta. Os gentios compreendem a decisão, não levantam mais polêmicas e concordam com a decisão. A circuncisão não é necessária para a salvação, e o que precisam cumprir é para haver harmonia entre eles convertidos, judeus convertidos. Então a igreja teve muitos problemas, mas a narrativa nos mostra a importância do diálogo, da oração e buscar a conciliação, rejeitando falsas doutrinas. Verso 32 a 33, Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. E tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então as decisões eram levadas, mas também um testemunho de cada um, né? Conselhos para fortalecimento. E terminada a missão, aquilo que eles tinham para fazer, eles retornam agora. Então, 34 a 35, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Entre colchetes, né, que está ali, você pode observar na sua Bíblia, está ali entre colchetes, né, quer dizer que esta frase não consta em outros manuscritos. Na verdade, só consta aqui, nesse livro de Atos dos Apóstolos, né? Que pode, ali o tradutor crê que pode ser um acréscimo de um copista, aquele que fazia cópia manual, né? Para ali dos pergaminhos. Então, por que ele acrescentou? Porque Judas e Silas tiveram a liberdade de ir embora. E Silas aparece mais à frente ainda em Antioquia, ali. Ou o copista queria dizer que Silas mudou de ideia, permanecendo ali. Pode até não ser original este versículo. Agora tem um tempo de ensino da palavra com a mensagem de Deus. Nós temos aqui a preparação para o início da segunda viagem missionária de Paulo. Então nós fechamos aqui toda aquela decisão do concílio que você viu na aula passada. Falamos algumas coisas mais aqui e agora nós vamos para a segunda viagem missionária de Paulo. Atos 15, 36, 37. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Paulo se preocupa em supervisionar o trabalho, ver a liderança, o crescimento, para que as igrejas fossem muito bem fundamentadas. Ele quer retornar às cidades da primeira viagem missionária. Então veja a preocupação de Paulo com as igrejas que foram estabelecidas.
igrejas. Pastor com membros na igreja que são ali instruídos por uma liderança. É o que nós temos na igreja do Evangelho Quadrangular. Nós temos uma autoridades, né, que nos instrui para que nós possamos instruir os membros da igreja. Entendeu? Faz parte. João Marcos, na primeira viagem, abandona a viagem e volta para a cidade. E Paulo não gostou disso, né? Barnabé é conciliado e quer dar uma nova chance para João Marcos. Verso 38 a 39, mas Paulo não acha isso justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, lá atrás, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, foi para Chipre. Então Paulo considera assim Marcos sem confiança para acompanhar a viagem missionária, porque ele havia abandonado uma vez. E isso Paulo não abriu mão, e esta sua posição e Barnabé também. Então decidem se separando. Barnabé e João Marcos vão para Chipre e Paulo vai para outro lado. Lucas agora não fala mais sobre Barnabé e Paulo. Depois faz as pazes com João, mas agora não temos notícia da viagem de Chipre. E o foco fica a viagem de Paulo. 40-41, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então Paulo vai com Silas. Partiam com o apoio da igreja para essa missão, assim como Barnabé e Marcos. Mas não tem a divisão da igreja, segue o trabalho. Eles se separaram e o trabalho continua. Foram para Síria e Cilícia, observando, né, ensinando, dando conselhos, vendo ali a liderança e apoiando aquela liderança constituída naquelas cidades. Agora nós vamos para Atos 16, versículo 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, e dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Timóteo, discípulo que Paulo fez na primeira viagem missionária. Então nós temos um casamento misto, que não era bem visto, uma judia com um grego. Nas leis eram orientados a casar com judeu e não com gentio. Então Timóteo nasce de um casamento misto. Você vai ver lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Então ali você vai achar, temos aqui as informações sobre Timóteo. A mãe Eunice, a avó Lloyd, que se converteram a Jesus com grande fé. O trabalho de Timóteo, levando a palavra, é reconhecido como bom testemunho, homem de Deus, e ele leva a palavra em cidades pagãs. Versículo 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Preste atenção nisso. Paulo vê potencial em Timóteo. Às vezes achamos contradição. A igreja acaba de dividir que não era necessário a circuncisão. Agora Paulo circuncida Timóteo. Por quê? Para não trazer motivo para desfocar o trabalho e não para a salvação de Timóteo. Então o que acontece? Paulo circuncida Timóteo para que ele desse um exemplo, um bom testemunho, que ali a mãe judia e o pai grego, mas ele levava a marca de judeu, para que ele pudesse pregar a palavra. E por quê? Para que o foco, para que o burburilho ali, a conversação, não fosse sobre a circuncisão, mas que viessem a prestar atenção e a entender o evangelho que estava sendo levado. Verso 4 e 5,
Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Eles entregavam as cartas com as regras básicas, para a unidade de pensamento entre as igrejas, e a igreja crescia por causa da exposição da palavra. Agora, vamos ter aqui a visão de Paulo em Troade, versos 5 e 6, e percorrendo a igreja, Frígio-Gálata, tendo sido impelido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, e defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então o Espírito Santo vai interferir no caminho dos missionários. Ele queria que aumentasse o campo de missões e não só repassar a primeira viagem missionária, mas o Espírito Santo amplia a pregação. Mostra que não é ali para estarem, e Lucas não explica qual foi o impedimento para chegarem a esta conclusão. Eles vão olhar para o continente europeu. Verso 8 e 9, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé, ele rogava dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Então eles vão para uma região que não tinham plantado igreja, a Troade. Macedônio é o povo da Macedônia. Paulo, nessa visão, ganha a certeza de que deveria ir para esta região por conta desse sonho, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. E ele fala dessa ocasião. Dentro das cartas, Paulo complementa o que Lucas narrou e relembra a própria viagem. Então, verso 10 e 11, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Então tiveram certeza do chamado de Deus e eles vão seguindo a sua viagem, passando por cidades para poder chegar ali a Macedônia. Então Paulo agora em Filipos e a conversão de Lídia. Verso 12, e dali a Filipos, na cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Agora eles estão em Filipos. Paulo tem uma carta aos filipenses nesse lugar. Verso 13 e 14, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentamo-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então esta cidade não tinha uma sinagoga. Era um lugar frequentado por mulheres. Então não era uma sinagoga. Para que existia ali, para ter sinagoga, precisava de 10 homens. Então, neste lugar existiam judeus, gentios que oravam e têm a liberdade para mostrar ali o evangelho. Então, Lucas qualifica Lídia como temente a Deus. Deus chama essa mulher que tinha temor a ele e ela crê que vai ter agora uma grande influência nesse trabalho mencionado naquela região de Troade, onde não havia uma sinagoga, um lugar ali para que eles se reunissem. Olha a necessidade que eles tinham. Verso 15, depois de ser batizada,
ela e toda a sua casa nos rogaram, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então a entrega dela foi total. Foi batizada e toda a sua casa. Então ela insistiu para que eles ali ficassem. Ela coloca a sua casa, seus bens a serviço deles. Então é o que Deus espera de nós. Somos e o que temos esteja a serviço do reino de Deus. Não é para vender as suas coisas, mas usar em favor do reino. Preste atenção. Você pede muito um carro, pede muito para Deus, Senhor, para trabalhar na sua obra. Aí quando Deus te dá o carro, você não quer levar os irmãos para a igreja porque vai sujar o teu carro. Aí Deus abençoa você, prospera você e você ali não se torna um dizimista e um ofertante. Para que serviu o que Deus te deu? É para que você testemunhe, né? Então preste bem atenção nisso. Então nós estamos aqui falando da segunda viagem missionária. Paulo está ali na cidade de Filipos, na casa de Lídia, e falamos aqui da sua conversão. Agora nós vamos falar de uma jovem adivinhadora em Filipos. Ela vai ser curada. Então, 16 e 17, aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então o lugar citado era aquele onde inicialmente foram pregar a palavra de Deus. Então o diabo tem poder para adivinhar o futuro? Claro que não. O que temos é uma jovem possessa, fazia previsões, sabendo de coisas pela observação. Então previsões óbvias. Era jovem escrava que era usada como fonte de lucro. Não conheciam a Deus e estavam com esse dom sobrenatural. Eles usavam isso, né? Então, que não é, pois, e que não vem de Deus, não tinha nada de sobrenatural. Na verdade, ela observava o acontecimento e falava na frente sobre aquilo. Eu sei que você está no caminho errado, então endireita o teu caminho, porque Deus está falando para você. Ué, eu conheço algo da sua vida e vou falando, né? Então, é muito complicado isso de ouvir previsões. A nossa previsão está nas promessas que Deus tem para a nossa vida. E também nos arrepender e endireitar os nossos caminhos para podermos receber a bênção de Deus, para sermos prósperos, curados, libertos e abençoados. É tudo através da palavra de Deus. Então, Lucas está presente nesta viagem, é o narrador, está contando a história presente, né? Quando não, ele conta de uma forma diferenciada. Então, ele está seguindo Paulo e ele diz a nós, né? O espírito adivinhador tem o conhecimento daquilo que eram os missionários. Quem eles eram? Eles eram homens de Deus, então o que eles falavam era verdade, né? E o que estão fazendo? Lucas não explica por que ela fez isso, mas era uma forma de dar publicidade a ele e trazer perseguição mais rápido, porque tiveram problemas em cidades próximas. Era de uma forma de trazer dificuldade, não era para honrá-los. Então, da maneira que ela fala aos pagãos, não podiam compreender. Eles ali não conheciam Deus ainda. Então, agora no verso 18, isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo ficou indignado. Voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Temos aqui a autoridade do servo de Deus em nome do Senhor Jesus. Por que Paulo não fez isso no primeiro dia? A Bíblia diz que se repetiu por muitos dias. Talvez a fala inicial dessa jovem não tenha chamado a atenção de Paulo.
Com o passar dos dias, entende que é uma possessão e quer libertar esta jovem. Ou talvez, conhecido a história dela, perguntado para alguém, sendo usada como escrava para dar lucro, Lucas não diz, mas Paulo a liberta. Agora eles vão ter grandes problemas porque fizeram isso, né? Nós vamos perceber aqui na próxima aula, nós terminamos esse assunto. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você está de parabéns por estar conosco até hoje, estar começando agora a assistir a escola bíblica. Olha, que Deus te abençoe poderosamente. Você está no caminho certo. Você está querendo aprender a palavra. Olha quanta coisa nós estamos clareando na nossa mente. Amém? Então, continua com Jesus. Tenha um excelente domingo junto com a sua família e continua guardadinho. Um beijo grande aí no seu coração.